Fala galera, beleza? Essa aqui é uma aula aberta do curso que eu comercializo na Hotmart. Então, eu estou publicando para vocês conhecerem um pouco mais de como funciona o meu trabalho nesse curso, qual que é a dinâmica das aulas. Se você tiver interesse e quiser saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição. Eu também vou deixar aqui um outro card falando sobre o assunto desse curso, né? Como que funciona, quais que são as modalidades que eu tenho e exatamente o que eu estou comercializando. Então, nessa aula aqui, eu menciono um modelo para os alunos baixarem. Tá? Esse modelo não está disponível aqui no YouTube, ele só está disponível para os alunos lá na plataforma, tá ok? E aí, se você tiver alguma outra dúvida relacionada ao conteúdo do vídeo, pode deixar aqui na descrição que depois eu respondo para você. Então, essa aqui é uma aula sobre análise na prática. É uma aula nova que eu estou acrescentando agora no curso, porque depois de tanto tempo realizando várias e várias análises para os meus clientes, a gente acaba pegando um pouco mais de prática e conhecendo casos diferentes, né, casos específicos de documentação, e aí eu queria trazer para vocês uma análise na prática mesmo, para vocês verem como que funciona e o que deve ser pontuado exatamente nas suas certidões. Então, vamos aqui para a tela do computador. Esse aqui é o modelo de análise que eu criei. Tá? Então, esse modelo está disponível para vocês baixarem aqui nessa aula. E ele está em branco, né? No caso aqui ele já vem preenchido, mas o modelo para você baixar está em branco. Eu criei uma análise fictícia, né? Esses dados aqui não são reais, essa família não existe. Eu só criei para a gente fazer essa dinâmica rápida aqui nessa aula prática sobre análise das certidões. Então, nesse modelo, ele é um modelo disponível para você baixar em formato Word, então você pode utilizar no próprio Word, pode utilizar no Google Docs, enfim, qualquer sistema de edição de texto, e aí você vai preencher os dados. Então aqui você vai colocar o nome da família, né, o sobrenome da família que você está reconhecendo, a cidadania, e vai preencher todas as certidões que você está analisando. Então, a primeira geração seria a geração do antenato. Você vai preencher com o nome dele, depois o nome dele e o nome da esposa, depois o nome dele como consta no óbito. Então, você vai colocando o nome da pessoa como consta em cada registro. Não o nome correto, mas o nome daquele registro. Então, você vai fazer o levantamento de todas as certidões que você vai analisar, e aí, a partir da segunda página, você vai ter a hierarquia da família. Então aqui são as certidões do seu antenato, né? Nascimento, casamento e o óbito, e depois aqui no final tem a legenda, a gente já vai falar sobre a legenda, e depois você vai colocando o filho do antenato, o neto, o bisneto, enfim, vai colocando até chegar em você, e aí você vai ter um relatório completo da sua análise, né? E dessa forma aqui fica bastante claro o que precisa ser modificado e como é o correto, né? Qual é a grafia correta quando tem que fazer uma alteração, ou qual é a data correta quando tem que mudar alguma data. Enfim, depois de muita prática, eu fui aperfeiçoando o meu relatório e esse modelo aqui é o que eu venho utilizando já há 6 meses e eu cheguei à conclusão de que não tem muito o que ser melhorado. Então, esse aqui, na minha opinião, hoje é o melhor modelo para preencher o relatório e também para ler ele depois, né, para mandar para os meus clientes, enfim. Então vamos falar sobre a análise propriamente dita. Então, uma vez que você já está aí com o seu relatório, já baixou o seu modelo, você vai pegar a sua documentação e vai analisar ela de trás para frente, ou seja, dos registros mais antigos até os mais recentes. Vai começar pela certidão de nascimento do antenato, que é o documento oficial aí que vai ligar, né, você ao italiano, o que vai lhe dar o direito à cidadania. Então, a primeira coisa, e a mais importante, o nome dos registrados. Então, como aparece o nome da pessoa na certidão? Então, na certidão de nascimento do italiano, como aparece o nome dessa pessoa? Você vai colocar aqui em nome completo, e a mesma coisa nas demais certidões. Então, no caso do casamento, tem o nome do noivo e o nome da noiva, né? O nome das pessoas, dos nubentes. E no óbito aparece o nome do falecido. Então você vai sempre preenchendo essas informações como consta na certidão. Tá legal?
Além disso, também é importante você anotar o nome dos genitores. Tá? Na certidão italiana, que a gente utiliza para o reconhecimento da cidadania, é obrigatório constar a paternidade e a maternidade. Então você vai anotar o nome dos pais e nas certidões brasileiras também é usual, sempre aparece o nome do pai, o nome da mãe. Raramente não consta o nome de um dos dois genitores, que seria o caso de quando uma pessoa tem um filho, não é casada e ela vai registrar o filho e não quer colocar o nome da mãe ou o nome do pai, enfim. Acontece isso, mas é pouco comum, tá? E aí você coloca que a informação está em branco, que não foi informado o nome do genitor. Enfim, isso aqui é outro assunto que não cabe no modo de preencher a análise, mas sim cabe no seu direito ao reconhecimento da cidadania, que a gente já falou em outras aulas. Então, o nome dos genitores e também nas certidões brasileiras, no nascimento, consta o nome dos avós. Tá? Então, aqui eu já tenho no meu modelo nome dos avós paternos e avós maternos. Tá legal? É importante você colocar essa informação porque descendo na linha de descendência, né, da família, o nome dos avós uma hora vai ter que bater com o nome do italiano, com o nome do cônjuge do italiano também. Enfim, é uma informação importante e você deve colocar na sua análise. Também o caso dos declarantes, tá? Então eu coloquei aqui a partir do nascimento no Brasil, né? Veja que aqui esse primeiro nascimento é diferente porque ele é um nascimento italiano e nas demais páginas vai ser sempre assim. Então consta o campo declarante. Por quê? Existe o caso da ausência de casamento dos pais, no qual o declarante é extremamente importante que seja o genitor italiano, e também existem casos de autodeclaração, que é quando a pessoa não tinha um registro civil e ela foi se casar posteriormente e no ato do casamento o cartório informou que ela precisava ter um registro de nascimento civil. E a pessoa fazendo essa autodeclaração da maioridade é um agravante, é um complicador do processo de cidadania. Tá? Não existe uma resposta concreta se isso é um impedimento ou não, mas pode ser um impedimento, vai depender do entendimento do oficial que fizer o processo. E aí, se o oficial não aceitar fazer essa documentação, é o caso de recorrer à via judicial, porque daí é muito mais provável que você consiga reconhecer a sua cidadania. Então, se no teu caso você tem uma certidão em que a pessoa ela mesma declarou o seu nascimento na maioridade, é o caso de fazer uma consulta especial aí para verificar se você realmente vai conseguir reconhecer a sua cidadania. Além disso, a data dos eventos. Então, data do nascimento, data do casamento e data do óbito. Sempre coloque essas datas e também faça a verificação em outras certidões, porque é comum constar a averbação. Tá? Então, por exemplo, é comum que numa certidão de nascimento conste a averbação do casamento e até mesmo a averbação do óbito. É interessante você anotar todas essas datas para que elas estejam sempre iguais. Se você tiver datas divergindo, você vai precisar retificar. Outra questão são os locais dos eventos. Então, o local de nascimento do italiano não é muito comum que apareça o nome do comune. Geralmente aparece o nome da província ou apenas natural da Itália. Não tem problema. O que não pode acontecer é, em uma certidão brasileira que faz menção ao antenato italiano, falar que ele é natural deste estado, se referindo ao Brasil ou se referindo a algum estado brasileiro, né? Ou ainda falando desta cidade. Essa informação é muito perigosa e deve ser retificada. A informação que deve constar na certidão é de que essa pessoa era italiana, que ela nasceu na Itália, que ela tem origem italiana. Não pode constar que essa pessoa era brasileira e também não pode constar que ela é naturalizada brasileira se ela não for, né? Porque se ela for, você vai ter que ter a data dessa naturalização e a gente já falou sobre isso em outra aula, né? Sobre essa questão do impedimento quando há uma naturalização antes do nascimento do filho, que dá sequência na linha de transmissão. Então, os locais eles costumam ser menos relevantes na análise. O principal é sobre a naturalidade do italiano, né? Não pode constar que ele é natural do Brasil. E
também é interessante você verificar nas certidões se por acaso não consta um erro. Por exemplo, a pessoa se casou em Curitiba e constar que ela se casou em São Paulo. Essa informação é passível de retificação. Tá? O que você não precisa retificar é se a pessoa nasceu em Curitiba e consta que ela nasceu em Campo Largo, que é o município aqui do lado. Esse tipo de coisa já não tem muito problema. A mesma coisa acontece com as idades. Eu falei isso na aula passada, né? Quando tem uma variação pequena de idade, não é problema. O problema é a data estar errada. Sobre a naturalidade do italiano, eu já falei, então, só frisando, não pode constar que ele é natural do Brasil, né? Essa pessoa é natural da Itália. E, por fim, o tipo de certidão. Tá? É importante anotar isso aqui, porque a partir da proclamação da República Brasileira, passou-se a adotar o registro civil. Tá? Então, ainda muitas pessoas utilizavam o registro religioso, porque a religião católica ela era muito forte nessa época, ela era a lei praticamente, né? E houve essa transição, então as pessoas continuaram fazendo o registro religioso. Então, até 1891, as certidões religiosas são aceitas por lei. A partir dessa data, elas já não são mais convencionalmente aceitas. Pode ser que você consiga entregar uma documentação até 1900 e que ela passe, mas depois disso é muito improvável que esse documento seja aceito. Então, o documento religioso ele já não tinha mais valor depois de 1891. Tá? Então, fique atento quanto a isso, porque se você tiver, por exemplo, um casamento religioso que ocorreu, vamos dizer, em 1910, né, e não ocorreu no civil, essas pessoas não eram legalmente casadas. Tá? Elas não tinham casamento e os filhos delas são filhos ilegítimos perante a legislação. Tá? São filhos naturais, não filhos legítimos. E aí cabe aquela questão do declarante. É muito importante ser feita essa verificação, porque o casamento religioso não legitima o filho. E tem também o caso dos nascimentos. Então pode ser que você só tenha uma certidão de batismo do seu antepassado, aí né, que seja filho do antenato, por exemplo, só tem a certidão de batismo dele lá por 1920 e não encontra em lugar nenhum o nascimento civil. Daí, nesse caso, você vai precisar recorrer a um advogado para fazer um registro tardio, né? Fazer um registro civil tardio com base nessa certidão de batismo. Tá? Então, essas situações que eu estou mencionando são situações especiais, é bem menos comum de ocorrer, mas acontece. E aí, falando sobre as retificações, o que deve ou não deve ser feito, então você vai pontuar quando você encontrar divergências. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o nome Giovanni Ferrari é muito comum que você encontre como João Ferrari, porque é um abrasileiramento, um aportuguesamento, né, não sei nem se existem essas palavras, do termo, né, do nome Giovanni para João. Tá, então você coloca a variação e aqui coloca o correto. E aí aqui tem a legenda. Né? Então por que eu coloquei em laranja e não em vermelho? Porque é muito comum na Itália ser aceito essa variação. É comum, os oficiais reconhecem que Giovanni e João são a mesma pessoa. Então você coloca na análise, porque é uma variação, ela existe, mas você não precisa retificar. Já no caso de você ter nomes completamente diferentes, você vai anotar o correto e vai marcar em vermelho. Por quê? O nome está errado. Né? Não é uma variação do nome, ele realmente está errado. Não se trata da mesma pessoa. Se um oficial estiver fazendo essa análise, ele vai olhar, ele vai ficar com dúvida se de fato é a mesma pessoa ou não. E aí, a retificação vai depender do pacote de certidões. Não tem como dar uma resposta exata sobre esse exemplo aqui, se teria ou não que retificar. Então tem que fazer toda a análise, tem que entender o contexto para poder saber se precisa ou não retificar. E se você ficar com dúvida, o modo mais seguro é proceder com a retificação. E aí, se você estiver analisando a certidão, né, as suas certidões, e, por exemplo, você já teve algum parente, alguém que já fez o processo de cidadania, é comum você encontrar processos com a averbação da retificação. Então vai constar que já foi feita a retificação e apareceu o nome correto. Então você vai fazer a anotação
e vai marcar isso aqui em verde. Quer dizer que já foi feita a retificação. Você não precisa fazer, já está corrigido aquele registro. Tá? Porque lembrando, as retificações são feitas no livro de registros que fica no cartório. Ela não é feita na certidão. Então, cada nova certidão emitida sempre vai vir já com a retificação realizada. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o curso, como que funciona, o link está aqui na descrição. Valeu e até a próxima!